Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e esse vídeo aqui é um vídeo de apresentação sobre o pfSense. É o nosso segundo software para o projeto Empresa Livre, tá? Então vamos lá? Decidi ativar a gravação e eu falei por 40 minutos e eu não gravei. Vamos falar aqui um pouco sobre o pfSense para que a gente entenda melhor a aplicabilidade desse sistema no nosso projeto como um todo, tá? Então, para que a gente comece de uma forma correta, vamos falar um pouco sobre o início do projeto. O projeto do pfSense ele surgiu em 2004 pelo Chris e pelo Scott. Eles tinham outro projeto, até hoje ele existe, que é o Monowall. E aí eles precisavam fazer algumas demandas bem específicas, como por exemplo, algumas demandas que contemplassem o conceito de UTM mesmo. Então, demandas como VPN, suporte a modems, autenticação de usuários, proxy. Eles mantiveram o projeto do Monowall, e eu acho que isso é arretado, e criaram um fork ali do Monowall, e aí surgiu o pfSense. Na verdade, com o passar do tempo, o pfSense ele deixou de ser um fork baseado em outro sistema e conseguiu andar com suas próprias pernas. Então, em 2004, saiu a primeira versão do pfSense e de lá para cá ela se tornou independente e com outros produtos até pela empresa. E aí, quando a gente fala UTM, o que seria UTM? Em tradução, é um gerenciamento unificado de ameaças. Para um sistema ser considerado UTM, ele tem que reunir uma série de qualidades, uma série de funções no mesmo equipamento. Então, nós temos aí firewall, nós temos antivírus, nós temos controle de acesso à internet, e aí ele é esse Squid, tá? Mas pode ser outro, Squid é o que a gente vai usar. Nós temos um balanceamento de links de internet, onde a gente vai receber aí 3, 4 links de internet, fazer um balanceamento, fazer um failover, quando um link cair, o outro assumir. Um controle de acesso via wireless, né? Que aí você pode ler esse Captive Portal, por exemplo, é aquele acesso que você faz no hotel, onde você tem um voucher, o número do apartamento, onde você tem um acesso de 30 minutos por dia, sabe? É aquele acesso. E aí um sistema de relatório, na verdade vários sistemas, onde cada serviço vai ter que entregar uma aba de relatórios, de logs de acesso. E aí, falando um pouco do FreeBSD, eu coletei aqui na internet algumas considerações, eu acho que bastante válidas, que é o FreeBSD é um dos sistemas mais usados no mundo de software livre. Tá? Muitas empresas que a gente nem imagina usam o FreeBSD. Eu destaquei aqui 3, onde Netflix usa FreeBSD em seus servidores, WhatsApp usa FreeBSD em seus servidores, a PSN usa FreeBSD, então o Yahoo usa FreeBSD. Existe uma gama de documentação do FreeBSD. Além do FreeBSD, tem uma série de qualidades que fazem dele esse sistema tão robusto, como por exemplo, ele é estável, ele é escalonável, ele é atualizável, tá? Ele é seguro. Então, e só para deixar claro, existe uma documentação oficial muito boa e completa, handbook, para vocês poderem analisar o uso do FreeBSD. FreeBSD eu vou dar no uso de 3 sistemas aqui básicos, o pfSense, que é o nosso sistema em questão. Nós temos o FreeNAS, vamos usar inclusive o FreeNAS para a nossa estrutura. E aí o terceiro sistema que usa essa base para construir os seus sistemas, eu vou puxar para cá, só para ficar claro que foi o sistema do Steve Jobs. Então é um sistema bastante robusto, seguro e que é bastante utilizável. E aí a questão do pfSense, ele tem uma série de pacotes adicionais que são desenvolvidos para que ele consiga entregar algumas funções que o consideram aí um TM, tá? E aqui algumas observações é que o pfSense ele é um firewall completo, não ficaria por menos, tá? Você consegue fazer de forma muito fácil NAT, você consegue fazer um controle de acesso de entrada e saída, você consegue fazer toda uma gestão no que diz respeito a firewall, tá? Então, ele não possui licenciamento, não possui custo de licenciamento, como eu falei anteriormente. O que você tem você consegue contratar pela empresa mantenedora do pfSense um suporte personalizado com a empresa, se você for baixar. Ele atualmente está na versão 2.4. Professor Girafales, eu posso fazer uma observação? Sim. Brincadeira. Há alguns anos eu fiz um curso em São Paulo por uma empresa que se chamava Vantage. Ela tem uma apostila, tá? Deixa aqui, ó. Tá? Ela fez uma apostila baseada em um livro que tinha em inglês, ela fez a tradução
e você encontra ela muito fácil na internet aí, mas eles tomaram aí o cuidado de colocar os direitos, de informar que foi uma tradução, que referenciou inclusive o autor desse trabalho, né? E até hoje eu revisito essa apostila para poder tirar alguma dúvida quando eu estou sem acesso à internet ou alguma coisa do tipo. Ele é bem completo, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link para que você possa fazer seus ajustes. Então aí a empresa está no 2.4, se a gente vier aqui em Get Start, ele vai ter uma série de, na verdade, serviços, uma série de serviços onde você pode contratar por ela. Você pode comprar o hardware por ela, por exemplo, tá? Ele é vendido pela Netscape, tá aqui as opções, até cloud, a gente vai falar mais na frente sobre isso. Então, você pode contratar pela empresa um suporte personalizado, você pode contratar inclusive um espaço onde você faz um backup automático do seu PFSense na nuvem de todas as configurações. Mas aí não é o negócio, é o mesmo modelo do Proxmox. Ele não limita nenhum tipo de configuração, nenhuma feature, nenhum tipo de performance diferenciado, porque você não está pagando. Ele está totalmente liberado. Caso você queira um suporte, você contrata ali um suporte. Ele não tem uma limitação de conexões. Diferente de algumas empresas que quando pegam o PFSense fazem suas melhorias, fazem suas integrações, seus templates, eles começam a limitar por conexões. Então eles dizem que um appliance, na verdade, vai ter conexão para 200 usuários, para 50, para 100, para 500. E aí eles vão vendendo de forma escalonável, vão fazendo a empresa efetuar uma compra de uma appliance e daqui a um tempo precisar de outra compra e anualmente ela tem a licença, sabe? É o espírito da coisa. E já que a licença permite isso, elas fazem uso disso. Mas eu gostaria de lembrar novamente, de frisar que o PFSense ele tem todas as funções. A diferença de um sistema comercial que pegou o PFSense para o PFSense puro é que aqui ele fez toda a customização. Ele botou um template dele, ele fez uma integração melhor. Eu vou dar um exemplo. Quando eu faço controle por proxy no PFSense, eu faço autenticação via LDAP para eu não ter que criar usuários na própria estrutura, tá? E aí no proxy ele vai pegar os usuários do LDAP. E aí pode ser o Samba, versão 4 em diante, pode ser o Active Directory, mas ele não traz os grupos. Então eu preciso fazer por baixo dos panos, no proxy, do Squid, do PFSense, um ajuste para que ele entenda os grupos lá no squid.conf e faça a gestão por grupo. Só que isso não é muito legal. Então, para isso vem o Squid Guard. O Squid Guard ele entrega essa função. Na verdade, o Squid Guard você faz o controle por grupo. Só que ele vai pegar esses grupos de onde? Ele vai gerenciar os grupos que o proxy entregou. Aí o que é que eu faço? Em vez de fazer essa adaptação técnica não homologada no proxy, eu faço um Squid Guard, onde eu faço alteração da sua interface web, dos seus scripts, onde ele cria ali uma consulta via grupos via LDAP. Então o trabalho que eu tenho é de ir no AD ajustar os usuários por grupos, padrão limitado e ilimitado, por exemplo. A gente vai chegar muito nessa parte, eu pretendo focar muito, porque esse script ele é bastante interessante na hora de personalizar essa consulta. E aí o que é que essas empresas fazem? Justamente isso, elas fazem essas melhorias, essas integrações, para que o usuário final ele não tenha problemas com relação ao uso e aí cobra o valor em cima. Outra customização que eles fazem é com relação ao antivírus. O PFSense, você implanta o PFSense, você implanta o Squid e ele vem com a função antivírus. Só que para essa função antivírus funcionar, ele precisa fazer uma série de ajustes via linha de comando, baixar algumas coisas para poder o proxy reconhecer a função antivírus e a função antivírus fazer as consultas dos pacotes de navegação. A versão comercial, ele já faz isso para você, mas ele cobra isso. Então você precisa mensurar o que você quer. Se você quer uma versão comercial já toda pronta, com suporte personalizado, ou você quer ter ali o trabalho, que para mim na verdade é bastante interessante, eu particularmente gosto, de fazer toda a personalização, criar todo o template e ajuste para que o PFSense se adeque à sua demanda. Um vídeo que eu falei no início, que é no projeto Empresa Livre, eu vou deixar aqui na descrição, que é justamente sobre isso. Você precisa verificar a aplicação daquele sistema na sua empresa ou no seu cliente, senão você não está entregando valor para ele, você está apenas reduzindo o custo e na hora que ele tiver um problema de invasão, na hora que ele tiver um problema de fuga de dados,
o sistema não atendeu ele estava lá apenas com uma porta sem fechadura, apenas encostada. Então você precisa analisar muito bem isso antes de propor uma solução baseada em código aberto. E aí ele tem uma gestão centralizada de VPN, de proxy, de Captive Portal, de DNS, de DHCP, tá? Tudo via interface web, que é uma das nossas premissas. Tá? Bom, e aí vem um ponto positivo do PFSense. Diferente de outros firewalls comerciais, de outros UTMs, o PFSense ele permite a instalação em hardware mais robusto. Tá? Então, se sua demanda for muito grande, se você tiver uma estrutura muito grande, você precisar de um hardware mais, de um processamento melhor, de placas mais robustas, você consegue, porque o PFSense ele permite a instalação em servidores mais dedicados, mais robustos. E aqui é só um exemplo, mas você pode colocar em qualquer servidor, a gente vai chegar nessa parte. O segundo ponto positivo do PFSense é que ele, assim como outros UTMs comerciais, ele também permite a instalação, ele permite a comercialização, a implantação, digamos assim, do serviço em sistemas de baixo consumo de energia e de hardware mais dedicado, onde a própria empresa do PFSense ela faz a venda de appliance, você colocar o PFSense já vem configurado, onde você tem uma série de oportunidades aí de serviços. Um servidor appliance, por exemplo, ele pode vir com 6 placas de rede para você gerenciar, ele vem com placa serial, ele vem com uma série de coisas que você pode ganhar espaço, reduzir o custo de consumo de energia, você pode melhorar a sua gestão do serviço, você pode fazer uma série de coisas com o appliance para a sua estrutura. E aí, comparado aos outros UTMs, ele não perde nada, ele tem um appliance também dedicado para ele. Só que, por ser um SO completo, ele também permite a instalação do PFSense em qualquer hardware. Então, essa imagem está até boa, eu peguei essa imagem porque ela tem até um QNAP ali e tal, mas eu já vi um PFSense implantado embaixo da mesa com a placa parafusada na parede. Como eu já vi também um PFSense num gabinete bastante antigo, em cima de um poste. Então, vamos mensurar o nosso hardware para o nosso serviço, né? Não vamos entregar de qualquer jeito. Vamos fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários alguma estrutura maluca onde vocês já viram um servidor implantado e a desculpa não é software livre e aceita qualquer hardware. Bom, isso aqui é uma pequena mágoa que eu tenho desse tipo de gente que faz uma implantação de qualquer jeito e acabam queimando a tecnologia, acabam queimando as pessoas que trabalham nesse meio, tá? Então, passando aqui, nós temos algumas possibilidades de implantação do PFSense, onde essa imagem aqui é bastante clara. Eu posso usar o PFSense para firewall de borda, eu posso usar o PFSense para gerenciamento de multi-WAN, onde eu posso ter várias placas de rede com vários links diferentes configurados. Dependendo da demanda, eu mantenho até um PFSense para VPN. Algumas estruturas como 300 clientes de VPN, por exemplo, 100 clientes de VPN, onde tem acesso simultâneos a um serviço interno, eu prefiro, às vezes, criar um servidor de VPN dedicado para fazer essa gestão. Tá? Nós podemos fazer aqui um controle de acesso Wi-Fi com Captive Portal, a gente vai ver bastante. Nós podemos fazer aqui um controle de DHCP, nós podemos fazer aqui um controle de DNS, nós podemos aqui fazer uma série de configurações para entregar serviços ao seu cliente, à sua infraestrutura, e nós vamos ver ao longo desses vídeos, tá? Aqui apenas algumas features, algumas características de aplicabilidade do PFSense, onde a gente já falou bastante sobre algumas. Então, você pode trabalhar com VPN, inclusive VPN com failover, você pode trabalhar com DHCP, com DNS, com proxy reverso, com bloqueio de geolocalização de IP, onde você pode bloquear toda uma rede específica. Você pode fazer uma gestão de multilinks, você pode fazer ali na parte de segurança uma série de análises de IDS e IPS, lembrando que o serviço ele precisa ser ajustado à sua realidade. Então, tudo é baseado em análise, aplicabilidade, implantação e melhoria contínua. Se você entender essa questão, você tem um serviço entregue de qualidade sem precisar ir para fora. Agora, é claro, você também pode ir para fora e contratar esse serviço já pronto. Aí é de cada ambiente, de cada decisão, tá? O importante, como eu disse anteriormente, é resolver aquela demanda específica, aquele problema, e não apenas reduzir custo por reduzir custo, tá?
Aqui mais algumas funções, ele faz autenticação por radius, autenticação local, ele faz um gerenciamento ali. E eu acho bastante interessante isso, o controle de HTTP e HTTPS no proxy. Só uma observação aqui é que para o controle de HTTPS no proxy, a gente vai ver, você precisa criar um certificado para ele fazer a função de man the middle, para que ele consiga ler o pacote. Porque se você não fizer isso, conexões via HTTP, ele vai dar a página de bloqueio se tiver na regra do proxy. Normal, ali o usuário bloqueado, por favor, entrar em contato e tal. Porém, se for HTTPS, ele vai dar erro na página. Então você não sabe se é um erro na página, se está sem internet, se o firewall está fora do ar, entendeu? Você não sabe qual o problema. Quando você faz a implantação do SSL, você vai ter ali uma análise do conteúdo do pacote. Então ele vai conseguir abrir o pacote, fazer a sua análise, verificar até a questão do antivírus, verificar a questão de algum problema naquele pacote, barrar ou não. E se ele barrar, ele consegue dar a página de bloqueio. Então, a função man the middle do proxy é para isso e o pfSense permite, via Squid, a criação de um certificado para fazer essa análise. Ele tem algumas funções de configuração, ele é fácil de gerenciar, fácil de configurar, é todo baseado em interface web. Você pode fazer algumas configurações por baixo do pano, tá? Então não é problema nenhum. Ele tem suporte a multilinguagem, ele é simples, ele tem atualizações recorrentes, é um sistema bastante completo. Na realidade, é um dos melhores sistemas com que eu já pude trabalhar. E aqui algumas considerações com relação à qualidade de hardware. Isso eu coletei na internet e algumas coisas eu não me atentei, como por exemplo, placas simples colaboram para o aumento do processamento da CPU, ele precisa tratar algumas interrupções ali. Placas com chipset da Intel têm melhor desempenho, eu acabei fazendo a análise e eu voltei e percebi que realmente placas com chipset da Intel têm uma performance melhor no pfSense. Com relação ao armazenamento, unidades SSD, eles são muito bem-vindos quando você vai usar um controle via proxy, por conta do cache, por conta dos logos. Então, o ganho de velocidade que você vai ter com SSD é muito bem-vindo no pfSense. E a questão da qualidade de hardware versus serviço alocado. Você precisa analisar se você está cobrando demais do seu hardware ou se você está com aí um espaço para frente de tempo onde você não vai prejudicar seus serviços. Então, essa análise é bastante interessante. Caso você esteja prejudicando seu serviço, é melhor você separar alguns serviços para outros servidores para poder ter uma melhor qualidade e uma melhor gestão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que você curta esse vídeo, peço que você compartilhe se você gostou. Se inscreva no canal e tchau, tchau.